Is this your idea of vengeance? It is my idea of necessity. If we do not act now... A franquia Final Fantasy é para muitos uma das melhores já feitas, tendo sempre jogos distintos, mas mesmo assim quase sempre agradando a maior parte dos fãs. Quase sempre. Surgiu com o jogo Final Fantasy em 18 de dezembro de 1987, desenvolvido e publicado pela empresa Square Company, que em breve se uniria com a Enix, formando assim o que seria uma das melhores empresas de jogos no mercado, a Square Enix. O jogo surgiu como uma última tentativa da empresa para tentar se reerguer e não ir à falência. Daí veio o nome do jogo, A Última Fantasia, ou A Fantasia Final, já que eles não tinham certeza se iria dar certo. Mas meus amigos, e como deu certo. But it was clearly the second best RPG that Japan had ever seen. And you know, compared to Dragon Quest, second place isn't that bad. It was enough to save the company. Nem preciso falar que o jogo foi um sucesso e vendeu muito bem. Após isso, a Square começou a lançar jogo ano após ano, um melhor que o outro. Em 1988 veio a continuação, Final Fantasy II, logo depois veio Final Fantasy III, o 4, o 5 e o 6, lançados respectivamente em 1990, 91, 92 e 94. Foi tanto jogo lançado em um intervalo de tempo tão pequeno que alguns jogos da franquia não conseguiram nem ser traduzidos a tempo para chegar no ocidente, gerando aquele problema com a cronologia que conhecemos aqui, onde os Final Fantasy 2, 3 e 5 não foram lançados na época, e o Final Fantasy 4 veio como 2 e o Final Fantasy 6 veio como 3 aqui para o ocidente. É uma confusão louca. A questão é que os jogos, mesmo saindo nesse intervalo de tempo tão pequeno, continuaram sendo jogos muito bons. Óbvio que talvez um ou outro não tenha o mesmo carisma que os demais, mas na maioria todos têm um grau de excelência. Após lançar os 6 primeiros jogos, a Square teve uma ideia muito ousada para a época. Por conta disso, eles tiveram que cancelar o contrato que tinham com a Nintendo, pois no tempo a Nintendo ainda fazia jogos usando cartuchos no Nintendo 64, o que de certa forma já era considerado ultrapassado. E para a Square não seria o suficiente a tamanha ambição que eles estavam planejando. Portanto, foram negociar com a Sony, que na época estava bombando com o PS4. A Square queria fazer o jogo para esse console por conta dos CDs, que era uma revolução da época. Tendo muito mais espaço de armazenamento, a Square poderia brincar muito mais com seu pequeno projeto. E portanto, em janeiro de 1997, desenvolvido pela Square Company, surgiu o ambicioso Final Fantasy VII. Tendo incríveis 3 CDs, Final Fantasy rapidamente se tornou um clássico, sendo considerado um dos melhores jogos do PS1, um dos melhores jogos de RPGs e um dos melhores jogos de todos os tempos. Isso se dá principalmente devido à profundidade dos personagens e do cenário. Quem nunca chorou com a cena da Ares morrendo é porque não tem coração. Sem contar com uma trilha sonora impecável pelo mito Nobuo Uematsu, o cara que fez a trilha sonora de quase todos os jogos Final Fantasy e de outros jogos incríveis como Chrono Trigger. Sem contar que o cara tem uma banda foda, que é o The Black Maze, eu adoro esse nome. じゃあ中年の星が皆様にお送りします。さらに戦う者たち。
Final Fantasy VII é um jogo incrível, grande, um vasto mundo para se explorar com escolhas que te levam para caminhos diferentes, absurdas variedades de monstros, summons, e quem quiser realmente fazer 100% no jogo vai levar umas boas horas na costa. Esse jogo, ao contrário dos outros, foi levado mais para a ficção científica, dando assim um tom mais sério e complicado para o enredo. A ambientação industrial já havia sido bem explorada no Final Fantasy VI, porém, obviamente aqui está mais detalhada. O jogo era muito à frente do seu tempo, e podemos dizer com certeza que Final Fantasy VII colocou a franquia um patamar acima. It may bring fear, but let us embrace whatever it brings. For them. Ou seja, na E3 de 2015, na conferência da Sony, novamente a história foi reescrita. E após vários pedidos, a Square Enix finalmente atendeu o clamor do povo e anunciou o remake de Final Fantasy VII. O pessoal já estava hypadaço por conta do Final Fantasy XV, que também estava para sair. Portanto, dá para imaginar a felicidade que foi ouvir, ver e presenciar isso. So, Cloud, you were a soldier first class, right? Yeah. Weird. Really? What's weird about it? Nothing. Just that you were the same rank. Huh? As who? The first guy I ever loved. Oh. Wow. Your eyes. 5 anos se passaram e no dia 10 de abril de 2020, desenvolvido e publicado pela Square Enix, foi lançado Final Fantasy VII. Só que dessa vez a palavra reimaginação foi levada ao pé da letra. Mas vamos por parte. A sinopse do jogo. Final Fantasy VII Remake começa exatamente como o original, onde Cloud e Avalanche, que é o Bart, o Big, a Jessie e o Ed, avançam derrotando soldados da empresa Shinra para explodir o macro reator número 1. Aqui vai um pouco de lore do jogo, que serve tanto para o original quanto para o remake. O começo de Final Fantasy VII se passa na cidade de Midgar, um território controlado pela empresa multimilionária de extração de energia Mako, a Shinra. A Mako que gera energia para toda Midgar, que é dividida basicamente em duas partes. A superior, onde ficam os chamados Play, onde a maior parte dos funcionários da Shinra vive. E a segunda parte denominada Slums, a parte inferior, onde as pessoas de baixa renda que não têm condições de morar na parte de cima vivem. Para fazer a extração da energia Mako, foram criados Makos reatores. É como se fossem usinas que drenam toda a Mako. Acontece que essa Mako é uma energia que é tirada do planeta. Daí surge a Avalanche, uma equipe considerada ecoterrorista que planeja destruir a Shinra, para que assim eles parem de sugar a energia do planeta. Para isso, a Avalanche pretende destruir os reatores de energia Mako. Obviamente o jogo é muito mais complexo que isso. Essa parte não é nem 1% do Final Fantasy VII original, o que não dá para dizer a mesma coisa do remake. Após destruir com dificuldade o reator de energia Mako número 1, a Avalanche retorna à base de operações que fica embaixo de um barzinho no setor 7. No caminho para a base, temos um dos pontos em que o remake fez melhor que o original. Eles demonstram como a cidade ficou realmente destruída após a explosão do reator, o que gera até uma certa dúvida na Avalanche se o que estão fazendo é certo ou não, já que presenciam a morte de várias pessoas e a desgraça alheia. Após chegar ao bar, o Cloud encontra sua amiga de infância, Tifa, uma das melhores personagens, se não a melhor desse remake. Nesse jogo, conseguimos ver que a Tifa está bem mais madura e decidida do que no original, sem perder aquele toque meio doce e meigo que ela já tinha. Junto da Tifa, está a filha Barret, a Marlene, outra grata surpresa do novo jogo. Aqui ela realmente parece uma personagem, ao contrário do original, que ela só estava lá para dar uma certa profundidade. Após alguns acontecimentos, o Cloud, a Tifa e o Barret vão colocar em prática mais um plano para destruir outro reator. Chegando lá, ele se depara com duas personalidades da Shinra. O primeiro é Heidegger, que nada mais é do que a cabeça por trás da parte de segurança pública. E o outro é o próprio presidente da empresa, o cara que manda em todo o Midgar.
Após isso, o Cloud sofre um acidente e é recrutado pela Aeris. Aqui outra surpresa agradável. A Aeris continua sendo aquela personagem gentil e agradável, só que nesse jogo eles deram um ar muito mais forte e imponente para ela. Ela é muito mais durona que no original, assim como a Tifa. Eles de fato se importaram em atualizar as personagens femininas. Todas as cenas que aparecem a Aeris são muito boas, realmente dá para simpatizar com ela. Após tudo isso, descobrimos que a Tifa foi, entre aspas, sequestrada pelo Don Corneo, e o Cloud e Aeris vão ao resgate dela. No caminho de volta para casa, descobre que a Shinra está planejando derrubar o Plate que está acima dos lãs do setor 7, podendo matar assim mais de 50 mil pessoas, e ainda por cima, o plano deles consistia em culpar a Avalanche, como se fosse mais um atentado terrorista deles. Porém, o Cloud, a Aeris e a Tifa chegam a tempo de avisar as pessoas, assim minimizando o número de mortes. Depois descobrimos que a Aeris é sequestrada pela Shinra, pelo fato de ser um Ancient. E assim o Cloud, a Tifa e o Barret vão ao resgate dela dentro da empresa. Lá eles conseguem salvar ela e ao mesmo tempo um dos experimentos da Shinra, o Red 13, ou Red 13º, que vira aliado de nossos heróis. Eu vou parar por aqui, pois a partir desse ponto é onde o remake realmente começa a se diferenciar do original. Portanto, se quiser ver o que acontece, é só jogar e ter sua própria experiência. Enfim, vamos ao gameplay. Não tem muito o que falar por aqui, o gameplay é bem parecido com o do 15, porém com barra de ATB, as mesmas do Final Fantasy 12 e 13. Aqui o jogador pode ficar alternando entre os 3 personagens da PT a hora que quiser. O sistema de matéria é o mesmo do original, ou seja, você pode equipá-las em cada personagem fazendo sua própria estratégia. A, entre aspas, inovação veio com o sistema de evolução de armas. Agora cada personagem pode evoluir qualquer arma sua com uns pontos que se ganha após algumas lutas. Esse sistema é interessante porque se você quiser, dá para terminar com a primeira arma de cada personagem, só precisando evoluí-la. Esse sistema faz com que o jogador escolha a arma mais pela estética e beleza do que pela raridade em si, já que os personagens conseguem ficar fortes com todas. Esse sistema é bem parecido com a evolução de personagens do Final Fantasy 13. A questão da trilha sonora continua a mesma, incrível do começo ao fim. Eles remodelaram todas as trilhas do original, trazendo novos arranjos e riffs. A cena inicial que aparece o logo do jogo com a nova versão da música original é simplesmente incrível, faz todo fã da franquia ficar arrepiado. Vocês podem estar pensando, então quer dizer que tu gostou do jogo, né? Não é bem assim. Não me entendam mal, não é que eu não gostei do jogo, só que eu sou o tipo de pessoa, tenho certeza que muita gente é assim, que quando sai alguma informação sobre o jogo, principalmente quando é lançamento, não vejo nada. Não vejo trailer, não vejo gameplay. A única coisa que eu vi ou ouvi sobre o Final Fantasy VII Remake antes de jogar foi o anúncio da E3 lá em 2015, só pra vocês terem noção. Então eu fui jogar tendo em mente que seria um remake de Final Fantasy VII, e o que eu me deparei foi com um jogo incompleto. Eu tava muito ansioso por esse jogo. Pra vocês terem noção, quando o jogo liberou para mim aqui no PS4, às 1h da manhã do dia 10 de abril, eu joguei 20 horas seguidas. 20 horas, do tanto que eu me apaixonei pelo jogo. Só que, enquanto eu jogava, tinha algo que me incomodava. Eles estavam detalhando demais as coisas em Midgar. Eles estavam detalhando demais as coisas de Midgar, porque o jogo só se passa em Midgar, cara. Na hora que realmente os personagens saem de Midgar para explorar o mundo, acaba o jogo. Então eu fico com uma sensação de que eu tava jogando uma demo. Quando a gente joga um Final Fantasy, ou melhor, um RPG, o objetivo é ficar o mais forte possível para poder explorar, matar os monstros de nível mais alto. Mas aqui isso não acontece. Quando a gente tá no pico de poder começar a jogar e explorar o mundo, os caras vão e acabam com o jogo. Eu sei que vai ter continuação, o próprio jogo teve que falar isso, até mesmo como se fosse um pedido de desculpa, sabe? Calma lá que tem mais. Só que aí a gente vai ter que pagar de novo o preço de um jogo AAA para jogar o mesmo jogo. Isso que eu acho que só vai ter mais um jogo, porque se eles seguirem o mesmo passo desse primeiro aqui, com o mesmo nível de detalhamento, ainda deve ter 2 mais por vir. No jogo original, essa parte de Midgar, a gente acaba entre 5 a 10 horas de jogo. É aqui que o jogo realmente começa. No remake, tu termina essa parte entre 25 a 35 horas em um gameplay normal. Aí eu fico na dúvida, precisava de tudo isso? Precisava colocar uma quest para achar 3 gatos para mim na carta-renta? Essas quests secundárias para mim não tem nenhuma realmente boa, comovente. Para mim pareceu que era tudo para encher linguiça. Outra coisa que eu fiquei muito triste com esse jogo foi o que fizeram com o Red 13, que no original é um personagem da PT. Não me entendam mal,
Ele é muito bom, tem uma linha de diálogo excelente com o Barrett. Mas é só isso, nem poder controlar ele, tu pode. Parece que ficou algo muito apressado. Eu queria ver mais cenas com ele, acho que faltou mais disso. Ele foi resumido a um personagem auxiliar, o meu pensamento foi esse. E para colocar o sal na ferida, eles colocaram Sephiroth de forma totalmente jogada. Não explica quem ele é, de onde ele veio, qual o objetivo dele, qual a reação dele com os personagens. Ah, mas quem jogou o original sabe. Quer dizer que tu precisa jogar o original para jogar esse? Parece que eles colocaram ele no jogo só porque no Final Fantasy VII tem que ter luta contra o Sephiroth. Eu não entendi muito bem. Eu tenho amigos que jogaram no Final Fantasy VII original, conhecem o Sephiroth por vista, sem entender da história dele, e quando se depararam com ele no remake ficaram mais confusos ainda. Se não vão explicar a história dele nesse jogo, então por que colocá-lo? Porque simplesmente não deixassem a aparição deles no segundo jogo. Podem até tornar algo mais épico quando aparecesse. E deixava o boss final do primeiro jogo sendo outro personagem que eles criassem, e não o Sephiroth. Reparem que eu nem estou comparando muito com o original. Eu tentei ao máximo ver esse jogo como um jogo solitário, até porque é uma reimaginação. Eu sei, eles colocaram um subplot para explicar essa reimaginação. Foram essas partes que eu não citei no vídeo para não dar spoiler, porque justamente são coisas novas e são muito legais. Eu curti muito esse subplot. Inclusive tem uma cena com um personagem antigo que é sensacional, deu até um arrepio. Voltando para a zona de comparação com o original, e comparando com a quantidade de horas para zerar ambos os jogos, a gente consegue ver que basicamente é a mesma quantidade de tempo investido. O que dá para tirar disso? A gente consegue perceber que para completar o jogo 100% é necessária a mesma quantidade de horas, que em média vai de 80 a 85. Isso nos mostra o quão vazio o remake realmente pode ser. O intervalo de tempo para concluir a história principal e os extras, que é o que realmente importa para o 100% do jogo, é de 41 horas. Ou seja, é 41 horas de tédio que você não faz basicamente nada, porque o mapa é limitado, os inimigos são limitados, as armas são limitadas, personagens são limitados, os NPCs são limitados, então acaba que o jogo fica repetitivo, ao contrário do original, que sempre te incentiva a explorar cada canto do mapa e descobrir cada tesouro escondido. Enfim, para mim o que define Final Fantasy VII Remake é um jogo inacabado, um jogo sem fim. Parece uma grande demo, uma demo boa, sim, excelente, mas uma demo. Agora é ficar na espera e ter que desembolsar mais dinheiro para comprar o próximo jogo. Vai fazer o que, né? Até lá fiquem bem. O vídeo deu um trabalhão para terminar, então se gostou e puder compartilhar, ficaria muito feliz. Até a próxima!